Final de semana desse foi maravilhoso, enriquecedor. Saímos desse final de semana, entramos numa nova semana, com novas perspectivas, com nova visão, amém? Eu quero que você, junto comigo, ore por esse maravilhoso instrumento de Deus que está aqui. Porque nós sabemos que nós dependemos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ela é um lindo instrumento de Deus, que vai aqui nos abençoar. Mas eu sei que ela é uma mulher de Deus e depende do Espírito Santo. Vamos orar juntos? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela vida da tua filha, Pai. Pela tua filha amada que se disponibilizou, Senhor, a vir aqui, Pai, na Bahia, na Lagoinha Camaçari, Pai, para derramar do teu bálsamo, derramar, Senhor, da tua sabedoria, do teu amor sobre essa igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, muito além do que pedimos ou pensamos através da vida dela. Usa a sua filha, ó Deus, nessa noite, para nos abençoar, para nos fazer avançar, ó Deus, para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dela, pela família, Deus, e desde já nós damos uma ordem de comando e determinamos o nome de Jesus, que nenhuma retaliação, nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a vida dela e a família dela, que eles estão guardados, Pai, pelo sangue do Cordeiro. E nesta hora nós te agradecemos, Senhor, por essa semente, essa boa semente que será lançada, Pai, no coração dos teus filhos, que é o coração da boa terra, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós vamos frutificar a 30, 60, 100 por um, no nome de Jesus, amém. Seja bem-vinda, minha pastora querida, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, como já falou, meu nome é Priscila, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar, sempre é uma responsabilidade muito grande, compartilhar a palavra de Deus. E quando eu recebi o convite para ministrar também aqui, estar compartilhando com você um pouco da palavra, eu estou assim, Senhor, o que o Senhor deseja falar com a sua igreja? É sempre minha pergunta antes de qualquer ministração, seja da palavra, seja a ministração do louvor. E confesso para você que eu experimentei hoje que alguns alunos falaram aqui de manhã, né? O Senhor não falou nada. Como assim? Senhor, como é que o Senhor vai me deixar desse jeito, sem saber o que o Senhor quer compartilhar? E aí hoje, pela tarde, tive um momento ali, né? Depois do almoço, sentei com as meninas para almoçar e tal, né? Depois sentei ainda para conversar com as meninas ali. Ficamos um tempinho, compartilhamos algumas coisas. E foi tão interessante que eu falei, o Senhor sempre estava lembrando assim, ó, já tem algo no seu computador, já tem algo no seu computador, já tem algo no seu computador. Eu falei, então vamos lá abrir o computador, né? E por que eu estou compartilhando isso? Para você entender. Quando eu abri o computador, tinha ali 4 mensagens e eu falei, Deus, qual delas então que era? Para a gente compartilhar. E o Senhor pediu, né, de forma bem carinhosa, e eu vejo como confirmação todo o período de louvor e toda a intercessão que foi feita aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre o modo operandi de Deus. A forma como Deus age, que muitas das vezes não cabe no nosso pensamento, a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender o tamanho da forma como o Senhor pensa. E muitas das vezes a gente fica, Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai fazer aquilo? Aonde que vai acontecer? Como vai acontecer? Mas como nós cantamos, o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus de promessa. Ele abre caminho no deserto quando é necessário. Então, a palavra de Deus tem poder. Então, gostaria de pedir a você que abrisse aí comigo a sua Bíblia, no Salmo 103, nós leremos do versículo 6 ao versículo 14. E eu vou fazer como meu pastor gosta de fazer, abrir bastante a palavra. Então, abre aí, deixa a Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos, alguns textos, lembrar de alguns casos, e para a gente entender a multiforme sabedoria de Deus. A palavra fala no versículo, a partir... Som. Voltou. Então, a palavra fala a partir do versículo 6 do Salmo 103. Diz assim: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu gostaria de fazer uma ênfase no versículo 7, e aí eu vou dar uma pequena introdução e a gente vai passar por alguns textos, que talvez não dê tempo talvez de abrir todos, mas eu vou ler aqui com você. É interessante que no versículo 7 fala assim, ó: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando nós paramos para olhar ou para pensar a respeito da história de Moisés ali no deserto com todo o povo, a gente percebe uma coisa: Moisés em tempo nenhum, Moisés conhecendo os caminhos do Senhor, em tempo nenhum ele murmurou. Aqueles que estavam com ele, conhecendo os feitos, as maravilhas, aquilo que o Senhor podia fazer, ainda assim murmuravam. Reclamavam porque não tinha água, reclamavam porque por causa daquilo outro, reclamavam. Eles apenas conheciam os feitos, as maravilhas, mas não conheciam o caminho. A palavra de Deus fala que o caminho de Deus é perfeito. Tem até um hino bem antigo que eu gosto demais. Não dá aqui para cantar, mas diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Então, como eu posso conhecer o caminho de Deus? A palavra fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Primeira coisa, nós precisamos conhecer o caminho. Hoje nós temos a facilidade, a felicidade de conhecer o caminho, que é Jesus. Mas aqui no texto, ainda não tinha vindo o Jesus, o Messias, aquele que renderia a vida do povo. Mas Moisés, ele teve o privilégio do encontro de face a face com Deus. E é tão interessante que quando Moisés teve aquele encontro, algo mudou nele. Algo mudou nele. E quando nós precisamos entender que algumas pessoas, elas querem de fato os atos de Deus, elas querem as ações de Deus, outras pessoas só querem os fatos que Deus pode fazer. Muitas pessoas buscam apenas a mão. Mas eu quero te apresentar o todo, o que vai juntamente com a mão. Aquele que tem todo o poder para trazer transformação. Aquele que promete, cumpre. Aquele que determina e acontece. Mas só é possível viver isso quando nós conhecemos os caminhos, os modos, a forma como Deus age. E eu gostaria de trazer um pequeno texto lá em Números não. Em 2 Reis 5, do versículo 9 até o versículo 11. É um texto muito conhecido, a história de Naamã. Quando nós paramos para pensar ali, ler a história de Naamã, é interessante que o texto já começa de 2 Reis 5, falando quem era Naamã. Naamã era um homem poderoso, era um homem de guerra, era um homem respeitável, mas ele tinha um defeito. Ele tinha uma doença. A doença que ele conseguia, muitas das vezes, esconder por toda aquela armadura. Ele se escondia, as pessoas não sabiam a doença que ele tinha, até mesmo ele tinha medo de que as pessoas soubessem da sua doença, por causa, será que eles vão me respeitar pela doença que eu tenho, pela dificuldade que eu tenho? E é interessante que quando começamos ali o capítulo 5, decorrer do capítulo 5, Naamã fica sabendo por sua esposa, que por outra vez soube através da sua serva, que por outra vez foi mantida, foi lhe tirada da sua terra como forma de escravidão. Ele ficou sabendo que na terra de Jerusalém havia um profeta. E Naamã, ele poderia muito bem, você conhece a história, e eu vou só confabular aqui um pouquinho da história. Naamã podia muito bem falar assim, chama esse profeta.
vem aqui. Ele vem aqui, né? E a gente até lê um pouquinho que ele esperava que o profeta pudesse apenas levantar as suas mãos, pedir ao Senhor que intervisse, colocasse sua mão sobre o seu corpo e automaticamente ele seria curado. Muitas das vezes a gente gosta de colocar a forma como Deus vai agir, né? Deus, eu podia fazer dessa forma, porque eu acho que é um pouquinho mais fácil. Deus, não acho que dessa forma é um pouco mais fácil. Eu acho que dessa forma a gente vai acertar, sabe, Senhor? O Senhor vai fazer, né? Vai dar tudo certo. Muitas vezes a gente quer colocar a forma como Deus deve agir e esquece que a forma dele é perfeita. O caminho de Deus é perfeito. E eu preciso entender a respeito dos seus caminhos. A forma como Deus age, muitas das vezes, traz consigo, por trás, algo para trazer uma transformação na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo aí na sua casa, não sei qual tipo de situação, e assim mesmo como foi orado, o nosso Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas nem sempre vai acontecer da forma como você espera. Quando Naamã, ele soube, ele primeiro pediu ao seu rei que mandasse uma carta, né? Avisando que Naamã estava indo, mas que não era para guerra com ninguém, com briga com ninguém, não era nada disso. Ele só queria ter um encontro com o profeta e ele esperava que logo ele seria curado, voltaria e aí as pessoas poderiam temê-lo ainda mais. Não sei se é esse o pensamento de Naamã. Mas é interessante que lá no versículo 9 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Quem era Eliseu? Profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua o texto. Naamã esperava que as coisas acontecessem num protocolo que ele mesmo criou, talvez. Só que é tão interessante que o profeta, quando soube que Naamã estava vindo, ele nem quis atender Naamã. Ele mandou um mensageiro. Eu fico pensando em Naamã. Quem que é esse incircunciso, filho de Nabucodonosor, que fica mandando um mensageiro para falar comigo? Eu posso levantar minha espada, chamar meus homens e matar todo mundo? Ele se indignou. Por que ele se indignou? Porque quando o profeta disse para o seu servo que avisasse para Naamã: você vai ter que deitar 7 vezes. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 6, é 7 vezes. Lá no Rio Jordão. E Naamã fica indignado por quê? Por que eu, chefe desse povo, vou deitar no rio que é sujo, se lá na minha cidade tem rios mais limpos do que esses? O modo de Deus, a forma como Deus age, muitas das vezes por trás, quer tratar em nós orgulho, caráter, identidade e te colocar no lugar de fato que você deveria estar. Nem sempre as coisas vão acontecer da sua forma. E isso eu digo para você, o que eu estou falando para mim também. Muitas das coisas da minha vida, eu gostaria de Deus, mas podia já ter acontecido. Isso podia acontecer dessa forma, isso. Mas eu entendo que em Deus a gente vive vários processos. E foi necessário esse processo para Naamã. Naamã era um homem respeitado. O texto mesmo começa falando a respeito de Naamã. Naamã era um homem respeitado. Naamã era líder, era chefe. Tinha várias pessoas ao seu comando. Ah, Deus, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, eu sou. Lá em BH a gente fala balachita, né? Querido, não tem isso. Deus, quando Ele quer agir, Ele age da forma dEle, mas não age apenas pensando naquilo que você pediu, mas Ele pensa no todo. E se Ele tem algo para tratar com você, aprenda a entender o tempo que você está vivendo. Naamã ali, por alguns momentos, ele tinha expectativa, mas ele foi decepcionado pela orientação do profeta. E ele pensou até em desistir. Na verdade, ele desistiu. A gente lê no texto que ele desistiu.
mas por causa dos seus servos. E é tão interessante que na continuação do texto, se eu não me engano, no versículo 14, um dos servos chega para ele e fala: Pai, acaso não tivesse te pedido algo demasiadamente difícil, você não faria? Tipo, o que é deitar 7 vezes no Rio Jordão? Vamos embora. O que o Senhor está pedindo para você? O que você tem pedido ao Senhor e o que Ele tem pedido para você? Não é apenas isso que você tem buscado. Ele consegue ver ao seu redor aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ser tratado ainda. E outro texto que eu gostaria de compartilhar, e é tão interessante que também vai falar sobre cura. Só finalizar, Naamã, depois ele foi lá e deitou 7 vezes, saiu e foi curado. E eu queria falar sobre o paralítico de Betesda, lá em João 5. Ele esperava que as águas se agitassem, para que ele se deitasse e saísse de lá curado. E no dia que Jesus teve um encontro com ele, esse dia era sábado. É um dia que para os israelitas não era dia de fazer nada. Afinal, sábado, na língua original, significa cessar, parar de fazer tudo. É dia de descanso. Mas mesmo sendo dia de descanso, indo contra toda aquela regra do povo, ele estava mais preocupado em fazer com que aquele homem obtivesse a sua cura do que as leis dos profetas, as leis dos homens, a lei de Israel. Eu vou falar algo que provavelmente você deve ter pensado. Deus age totalmente contrário do que a gente espera que Ele agiria. De fato. Por que Ele age assim? Porque tem algum tratamento. Vai ter tratamento. É melhor você passar por um tratamento e viver à medida daquilo que o Senhor tem para você, do que você ficar para sempre. Ah não, Senhor, hoje é sábado, me deixa aqui, volte amanhã. Volte amanhã. E é interessante que Jesus estava passando por aquele caminho. Não era o seu destino final. Amanhã, para aquele paralítico, poderia não chegar. Mas, Jesus olhando para ele e decidiu trazer para ele a cura. Na perspectiva bíblica, como eu disse, descansar no sábado significa lembrar da ação da criação de Deus. O Senhor criou tudo em 6 dias e deu o 7º dia para a gente descansar. O cessar, parar de fazer tudo. Para lembrar do quê? Da criação. Lembrar dos feitos, das maravilhas, das obras de Deus. Nós, homens, paramos. E é interessante que no versículo 17 de João, porque é João do 1 até o versículo 17, ok? No versículo 17 diz assim: Jesus, responde aos homens que estavam buscando briga com Jesus porque ele havia curado aquele paralítico. Tipo, quem é esse homem que cura no sábado? Acaso não sabe ele que não pode curar? Hoje é dia de descanso, hoje não podia fazer nada, mas caçar briga o povo podia. Caçar briga com Jesus o povo podia. E Jesus vai e fala assim, se o meu Pai trabalha, eu também vou continuar trabalhando. Ele tinha referência. E a referência dele era o seu Pai. Os judeus então começaram a interpelar, começar a acusar, começar a falar e começaram a perseguir Jesus por causa disso. As instruções de Deus nem sempre precisam fazer sentido para nós. Você fala assim, Deus, vamos lá. Eu não estou entendendo aonde que o Senhor quer levar, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar. Se o Senhor te deu uma instrução, se você tem pedido algo e o Senhor tem te dado uma instrução totalmente diferente daquilo que você tem pedido, querido, só tem um resultado. No final você será contemplado, talvez com aquilo que você pediu ou com algo ainda melhor. Porque nele nós não temos perda. Nele nós não temos derrota. Mas é preciso passar pelos processos.
nem sempre o que Deus nos fala, Jesus nos fala, vai de fato fazer sentido. Mas em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais amplos, elevados, são diferentes do seu caminho. Mas Isaías 55 também continua dizendo que a palavra que o Senhor lança não volta para ele vazia, a não ser quando ela cumprir para a qual ela foi determinada, aí sim que ela volta para o Senhor. Parece, né, que Deus faz as coisas sempre ao contrário. Ele não usa protocolo, a forma como a gente acha que deve ser feita. E em Romanos 11, versículo 33... diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é Covid. É só a vontade de si mesmo. Tá todo mundo de máscara aqui, todo mundo bonitinho. Pode ficar tranquilo. E mais dois personagens que eu gostaria de lembrar para você entender de fato que a forma como Deus faz nem sempre usa, nem sempre segue uma lógica. E aí eu gostaria de trazer para você lá em Gênesis. Lembra a promessa que o Senhor fez a Abraão? O Senhor deu uma promessa a Abraão lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua tenda, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual foi a ação de Abraão? Abraão foi. Muitas das vezes o Senhor pode te pedir algo assim totalmente diferente daquilo que você de fato espera. Não questiona não. Pega as suas coisas e vá. Pega aquilo que é necessário e vá para onde o Senhor está te mandado, para onde Ele tem te direcionado. Faça aquilo que Ele tem te pedido. Na promessa de Abraão, o Senhor foi bem claro e falando assim: ó, Abraão, eu preciso que você saia de onde você mora, sai do meio dos seus parentes, e ainda sai da casa do seu pai, e eu preciso que você vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tem um ponto aqui, depois dessa frase. Eu acho que o ponto era: se você fizer, farei de você uma grande nação e te abençoarei. Se você me obedecer, tem essas consequências. Lá no versículo 11 de Hebreus 8, lá no versículo 8 de Hebreus 11 diz que pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro ele receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, ele foi. Ele andou muito, atravessou o deserto, e quando chegou na terra para a qual o Senhor estava mostrando a ele, o que ele encontrou lá? A terra que manda leite e mel? Ele encontrou fome. Ele encontrou fome. Tipo, Deus, para que você está me mandando para esse lugar? Lembra que eu falei? Se for necessário, Ele abre caminho no deserto.
Ele joga alimento do céu, mas ele cuida da sua palavra. Aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, vai se cumprir, vai acontecer. E continuando lá em Gênesis 12, a partir do versículo 6, está dizendo assim: Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: e a tua descendência te darei a esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome de Deus. A terra tinha fome. Abraão foi para o Egito e os anos foram passando e ainda não havia se cumprido a promessa da descendência. Quando nós lemos aí, depois vai falando um pouquinho de Abrão e de Sarai, a gente percebe que Abraão já estava velho, Sarai era estéril, ela tinha dificuldade de engravidar, mas ela tinha uma promessa, eles tinham uma promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa que o Senhor te fez, o que Ele te falou que vai fazer. Pode demorar um pouquinho, mais ainda. Mas em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Acaso tendo Ele dito, não fará? Acaso tendo prometido, não se cumprirá aquilo que Ele prometeu? Sara estava ficando velha, assim como Abraão, e era claro, que Sara era estéril. Abraão fez a sua parte, se movendo na direção que o Senhor mandou. A nós compete fazer aquilo que o Senhor nos pede. Ele irá cumprir a sua palavra. Ele irá cumprir a sua promessa. E em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 7, diz lá assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este, Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se você pode fazer isso. E disse-lhes: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdá-la. Abraão, ele estava lembrando ao Senhor da promessa que ele havia feito. Era como se ele estivesse dizendo: E aí, Senhor, esqueceu? Mas se você parar para pensar e entender que eu e você somos a concretização dessa promessa e fazemos parte da concretização dessa promessa, porque através da sua geração veio a minha e você. Então também fazemos parte dessa concretização. Beleza. Depois disso aí, depois do versículo, quando foi falado essas promessas, quando Abraão lembrou ao Senhor a respeito da promessa, Sara engravidou? Ixi, ainda não. Abraão aí estava com 86 anos e Sara com 77. Se nós pararmos para olhar, a probabilidade era bem pequena. A dificuldade era muito grande.
E ainda eles chamavam, não tinha o seu nome transformado, ainda chamavam Abrão e Sarai. Apenas quando Abraão estava com 99 anos e Sara com 90, que veio o anjo do Senhor e falou para eles: daqui a 1 ano irá se cumprir a promessa que o Senhor te fez. Daqui a 1 ano você estará com um filho no seu colo. Você está pronto para esperar? Eu falo assim, gente, tem hora que a gente desespera, né? Deus, apressa-te, Salmo 70, né? Eu tenho algumas promessas que eu falo: Deus, apressa-te, Senhor, porque demoras em ouvir o meu clamor. Mas foi necessário que Sara e Abrão vivessem esse tempo. Então aí, quantos anos se demoraram entre a promessa e a conclusão da promessa? Mais uma vez vou dizer: ei, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Pode demorar o que for, Ele vai cumprir. A palavra dele não voltará para Ele vazia. Não importa o quão impossível seja para você, aos seus olhos, Ele vai cumprir. Lembra de José? José, quando ele recebeu a promessa, eu confesso para vocês, que no lugar de José, e sabendo tudo o que ele viveria, até de fato, que se acontecesse aquele sonho, não sei você permaneceria? Eu teria minhas dúvidas aí, hein? José, ele recebeu a promessa, mas antes do cumprimento, ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 pratas. Tudo o que aconteceu antes do cumprimento foi para forjar o seu caráter. Ele sofreu por solidão, humilhação, falso testemunho. Ele foi tido como traidor por Potifar. E aí nós poderíamos perguntar: Deus, será que aquele sonho que José teve foi de fato um sonho, uma promessa? Ou foi só um deslize, alguma coisa da noite assim, não sei. Ou será que foi uma ilusão? Será que seria ao contrário de tudo? Do que ele viveria? Gálatas 4:4 diz: quando chegou o tempo cheio, pleno de Deus, a plenitude do tempo, Paulo diz tranquilamente que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Existe um processo a se cumprir, um plano a se cumprir, existe a plenitude do tempo, para que de fato chegue o momento do cumprimento da palavra, do cumprimento da promessa, e vai ser lindo, porque aquilo que Ele faz é perfeito. Eclesiastes 3:14, tudo o que Deus faz é perfeito. Nada pode o homem tirar, falar assim: ó, eu coloquei a mão, foi eu que ajudei. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. E na plenitude da vida de José, chegou um dia que Faraó teve um sonho e não teve quem pudesse decifrar aquele sonho. Lembraram então de José, que decifra os sonhos de Faraó, e ele se torna então o segundo homem mais importante. Até parece que ele esqueceu o que ele prometeu, mas no tempo certo, na plenitude dele, de Deus, irá se cumprir tudo aquilo que ele prometeu. A forma, nós não conseguimos colocar Deus numa caixinha. Senhor, eu vou colocar o Senhor nessa caixinha aqui, ó. O Senhor vai agir dessa forma. Não sai, não. Tem que ser dessa forma aqui, ó. Bem 4x4. Olha que eu estou dando espaço ainda, hein, Deus. 4x4, o Senhor fica aqui, o Senhor age dessa forma, né? Aí quando for, agora eu falo com o Senhor.
Vai lá, Deus, faz agora. Espera que eu vou passar a mão na caixinha e vai sair o Deus gênio. Misericórdia. Foge desse misticismo, irmão. Não é porque o que eu tenho que fazer para merecer? Nada, é pela graça. Mas não banalize a graça. Eu posso ficar no pecado, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Nada disso. A partir do momento que você coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás. O Senhor zela pela sua palavra, mas Ele espera que você também zele pelo seu compromisso diário em obedecê-lo, em agradá-lo também, em fazer aquilo que Ele te pede. Nem sempre vai acontecer as coisas da forma como você espera. Hoje você pode estar vivendo uma situação que você fala assim: Deus, eu não vejo como pode acontecer isso. Eu não vejo o que o Senhor, de onde que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai fazer. Eu não vejo uma saída. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não vejo. Eu não vejo as coisas acontecendo. Eu não sei se você, como eu, que tenho uma certa dificuldade na verdade, uma certa facilidade de querer controlar tudo, sabe? Eu sei, preciso ainda melhorar. Ainda estou no processo de conversão. 18, 19 anos, sim. Mas é converter todos os dias. É todos os dias eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E assim é você também, né? Você não tem aberto mão hoje de nada, de ontem, de nada, querido. Olha que está muito confortável aí, hein? Eu tenho a facilidade de querer controlar as coisas, de querer... Vamos ver como está acontecendo, o que está acontecendo. Vamos fazer assim, assim, assado. Mas eu já percebi que com Deus não funciona, não. Com Deus eu tenho que falar: pode fazer, Senhor. Eu deixo que o Senhor faça. Eu não sei o que você tem levado como peso e que tem te pedido de ver as coisas novas que o Senhor tem feito, ou sair do lugar de autocomiseração que muitas das vezes nós nos colocamos, sem saber nos colocamos nesse lugar de eu preciso, eu necessito, eu mereço, eu quero, né? Mas eu não consigo, mesmo bipolar, né? Mesmo hora você fala: Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. É uma dificuldade. E num dia que eu estava nesse jeito, numa hora pedindo, na outra falando que eu não merecia, numa hora clamando, na hora eu não sou... Uma loucura. O Senhor me falou lá, Isaías 43, versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Mesmo quando eu não vejo, eu sei que Ele está fazendo. Eu posso não perceber, mas algo no espiritual, no reino espiritual está acontecendo que logo será palpável. Tanto para mim, quanto para você também. Quanto para você também. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu está no controle, pois Tu está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.